Boa noite, boa noite. Vou esperar um pouquinho aqui pra gente poder começar, hein, galera? Só um momentinho. Hoje vai sair o resultado final dessa novela aí. Deixa eu chamar a Vlad aqui. Vamos lá. Que vamos. Entrei, Vlad. Oi, Pedro, tudo bem? Entrou. E aí? Tudo bem? Tô- Tudo bem, tô Quanto super feliz de tempo? estar aqui com você. Hã? Quanto tempo, né? Pois é, meu Deus do céu, gente. Ultimamente a gente anda se falando pouco, né, Pedro? Pois é, prazer todo meu. A gente está aqui hoje nessa missão como defensores da odontologia. A gente não, acho que todo mundo precisa saber a verdade das coisas, né? A gente vai Sim. introduzir o assunto aí, mas é basicamente, né, Vlad, a gente mostrar para as pessoas que não foi simplesmente uma polêmica, né? Na verdade, Não. existem muitas coisas por trás disso. Então, até para eu apresentar a Vlad para os meus seguidores, a Vlad apresente-se aí, né, Vlad? Oi, gente, tudo bem? Eu sou Vládia Torno, sou dentista, obviamente. Me formei em 1998, então tenho já bastante tempo aí nesse mundo da odontologia. No final das contas, eu me apaixonei pelas resinas e virei uma estudiosa de resinas compostas. Fiz especialização, mestrado, doutorado na área de propriedades físicas e mecânicas de resinas compostas. E hoje estou fazendo um pós-doutorado estudando as resinas compostas. Minha vida passa e eu continuo por aqui. Então, foi o universo que nos uniu aqui, né, Pedro? Literalmente. Mas antes disso, pessoal, vamos lá. Você sempre sabe que eu gosto de fazer as lives. Tem muito tempo que eu não faço, porque realmente a gente está dando muito curso, atendimento, então a gente acaba não tendo muito tempo, né? E eu até peço desculpas por isso. Mas vamos lá, eu preciso muito da ajuda de vocês agora. É muito importante que mais pessoas possam ver essa live. Então tem um aviãozinho do lado aí. E aí, para a gente entregar tudo que a gente viu nessa live aqui, eu acho que a gente tinha que ter pelo menos aí umas 400 pessoas nessa live. E eu sei É que vocês são verdade. capazes de divulgar para mais duas pessoas ali. Então, manda esse aviãozinho, porque se vocês conseguirem bater essa meta dos 400, e adoro meta, se dos 400, nós vamos entregar o ouro para vocês. Senão, vocês vão ter que esperar o estudo terminar para a gente contar o resultado final. Mas nós temos Na muito realidade, o estudo está terminado, mas vão ter que esperar sair a publicação, gente. Isso aí já virou, justamente. né? Já foi submetido por uma revista, já vai ser um artigo, e a gente só vai mostrar o resultado quando isso acontecer. Mas vai bater sim, Pedro, com certeza. Vai compartilhando aí, galera. Vocês são bons nisso. Já colocamos mais de 2.000 pessoas em live aí. Compartilha com o máximo de pessoas. Sei que tem muita gente querendo saber qual que é o resultado final disso aí. Mas a gente também não vai prolongar muito, não. Porque hoje é segunda-feira e tem muita coisa para fazer na semana, né, Vlad? É verdade. A gente está só começando, né, gente? Mas assim, a gente conversou muito, a gente trouxe para vocês assim o supra-sumo, gente, para vocês realmente tomarem decisões corretas na clínica de vocês. Então, eu estou bem feliz de estar aqui hoje. Muito feliz Tá. mesmo. E eu vou tirar aqui os comentários, que depois que a gente terminar, a gente abre mais 5 minutinhos de perguntas, tá bom? Vocês estão na missão aí, ó, para poder compartilhar com mais dentistas. Eu acho que poderia ter muito mais pessoas nessa live, mas vamos lá. Eu vou tirar os comentários aqui, porque a gente vai começar a decifrar esse mistério. Eu acho que a gente poderia primeiramente começar, né, Pedro, antes de entrar, enquanto o pessoal está compartilhando aí, a gente falar como que a gente se encontrou, né? Uhum. Por que a gente está aqui hoje? O que aconteceu, né? Em Bom, comum para nós estarmos aqui hoje, numa segunda-feira, já perto do Natal, porque eu já estou pensando, gente, no Natal, né? Você deve também, né? eu tô pensando no Dia das Crianças, minha filha. Deixa eu falar com você. Eu tô tentando não acelerar tanto essa motinha, não, viu? Mas tá passando muito rápido mesmo. Mas Tá. vamos lá. O que aconteceu, né? Há mais ou menos uns 3 meses atrás, 2 meses atrás, meados de junho, julho,
Fui envolvido numa polêmica de uma película. Eu fiz um post comentando sobre o meu protocolo de polimento. E aí eu falei que eu não acreditava em películas milagrosas, né? Totalmente despretensioso, mas nessa história mandaram para o tal do rapaz lá, não vou nem citar o nome. Aí ele veio todo agressivo, arrumar aquele tumulto comigo, enfim, virou uma confusão, chamando para fazer desafio e tudo mais. Eu falei, não, mostra o estudo da tal da película, e, enfim. Aí a gente foi entendendo que existia muito mais coisas por trás disso, né? Existiam interesses, existiam mentiras, existiam agressões verbais, não só com pacientes, mas também com colegas de profissão. Então, eu recebi várias mensagens de pacientes, de colegas de profissão que se sentiram lesados pelo dito curso, mas enfim. Aí, nessa história, virou aquela confusão e muita gente falava que a gente estava utilizando disso para ganhar mídia. E aí, cheguei até a ir para o congresso lá no CIOSP e a galera começou a falar assim, o cara da película aí, né? Por um lado foi bom também. Sim. E a gente, assim, de uma certa forma a gente leva na brincadeira, mas foi um posicionamento e eu acho importante a gente como defensor, né, da odontologia, a gente dá o nosso posicionamento. Eu não gosto de brigar, não gosto de confusão, não tenho tempo para isso, energia que eu não gosto. Mas naquele momento achei importante falar, né? E muitas pessoas acharam legal, outras ficaram falando que era para ganhar seguidor. E de certa forma, obviamente que o cara indiretamente ele trouxe muito seguidor e que fizeram os nossos cursos. O pessoal chegou no Instagram, eu até brinquei que ele inconscientemente ele me trouxe benefício. Mas no final das contas, a gente fala, aí eu ficou nesse disse-me-disse, essa história, e aí uns julgando. Funciona ou não funciona? Nessa história, passou ali uns 15 dias de polêmica, que negócio que ela faz aquele away e depois some. A última polêmica da odontologia foi essa, entendeu? E aí eu falei, bom, já que ele também sumiu, ele não me bloqueou de tudo, ficou por isso mesmo, o Kimura também entrou na polêmica, depois ele saiu, a gente deixou pra lá. Só que aí um dia eu tô lá na academia, eu tô indo pra academia, a Vlad me manda um direct, fala, Pedro, posso te ligar aí? Eu falei, nossa. É sobre a película. Eu falei, nossa, não quero mais não. Aí eu falei, mas vou ligar. Me ligou e a gente conversou. E aí ela passou também para mim a informação que ela também foi envolvida nessa mesa polêmica, como vários professores da dentística, de resinas compostas. Sim. E ela falou, cara, é o seguinte, eu não estou aqui para gerar mais polêmica não, mas eu tenho um estudo feito sobre essa película. Aí eu deixo você falar um pouquinho mais sobre isso. Sim. Então, daí esse encontro foi desse jeito, né? Todos os meus cursos, alguém me pergunta sobre essas películas, esses selantes de superfície, né? E querem um posicionamento meu. Funciona, não funciona? Dá certo, não dá certo? E isso aconteceu já o ano passado e eu fui confrontada num dos cursos a respeito disso, que era o auge, foi o auge, né, da venda das películas. Eu nem sabia, eu estava em Manaus. E quem me mostrou isso, na realidade, foi o Dr. Daniel, meu querido, que está aí na live. E daí eu falei, se você quer saber, gente, vamos parar com esse diz que me diz que eu dizer que não funciona, ele dizer que funciona. E eu já estava fazendo o meu pós-doutorado, meu projeto do meu pós-doutorado, e decidi estudar essas películas. Então, é parte do meu projeto de pós-doc, né? Então, ele foi realizado, essa pesquisa foi realizada na PUC, com a orientação do meu querido orientador do mestrado, doutorado, o professor Paulo, que eu acho que ele deve estar aqui na live também. Ele está num congresso de biomateriais lá em Foz do Iguaçu. Paulo não quis saber de confusão, né? Ele disse que ia entrar aqui depois. Ele está lá no congresso. E daí decidimos estudar as películas. Não a película em específico, mas as películas, né, que existem no mercado. E foi isso que aconteceu. E daí eu acabei tendo esses resultados. E eu deixei meio que parado isso daí. E essa semana, na semana que eu entrei em contato com o Pedro, uma aluna minha me perguntou: e as películas? Eu falei, gente, desenterraram de novo essa história das películas, meu Deus. Você soube o que aconteceu com o doutor Pedro? Eu falei, não sei. Aí me contou que ele tinha sido envolvido nisso. Aí eu falei, não, gente, eu acho que eu vou ter que conversar com o Pedro sobre esses resultados antes de eu conseguir fazer a publicação, né? Porque é uma questão de utilidade pública. Aí liguei pro Pedro e tá aí. Estamos aqui hoje. Pois é.
Aí eu estava até no curso no final de semana em São Paulo, o pessoal perguntando, você pergunta, né? Sim, Assim, é uma questão que acaba linkando a gente sobre o assunto, mas eu achei legal também, porque eu acho que para mim foi muito positivo ter acontecido isso, porque as pessoas também gostam muito de julgar, gostam de falar, as pessoas nem conhecem o seu trabalho, não conhecem o sim, trabalho de ninguém, a odontologia está cada vez mais prostituída. Existe um sistema envolto ali que existem vários interesses. E sim. aí, quando eu tive no olho do furacão, pude perceber muita coisa e soube também me posicionar de uma forma inteligente ali. É lógico né, Vlad? A gente estuda, a gente trabalha sério, não é de brincadeira. Não, E por mais que muitas pessoas tentem puxar o tapete, não vai conseguir, porque existe solidez no nosso trabalho, no nosso exatamente. paixão pela odontologia, afinal você estuda há tanto tempo. Os resultados estão aí para mostrar que a gente não está aqui para brincadeira. E eu já Não, dei recado para outros, para as pessoas que acreditam eu até deixo um desabafo aqui. Quem acha que é simplesmente um ventinho que bateu, o Pedro Neto, ele vai ser o furacão que vai ficar igual a Vlad está aí há 20 e tantos anos. Eu tô aqui para fazer a diferença na odontologia, assim como você, né? Você está estudando há sim, tanto tempo. É uma das pessoas que defenderam a resina composta quando a maioria nem sabia que valeria a pena arriscar nesse sim. material. E a gente pode falar de Arbex também, que foi um cara Pode, terminou muito a resina composta aqui em Belo Horizonte. Eu que sim. realmente sou muito grato a ele também, que me ajudou muito no meu início ali, lá no Instagram mesmo. Acho que a gente tem que realmente agradecer a todos os professores, sejam Com certeza. do seu, como se diz, da sua convivência ou não, se você curte ou não, cada um tem sua contribuição. E a Sim, gente tem que estar aqui para trazer verdade. Afinal, principalmente os meus alunos, Vlad, houve uma transição, mas ainda são pessoas que têm 5, 10 anos de formados. Eu converso muito com os alunos da graduação e a gente tem que trazer informação, porque você imagina as pessoas. No meu último curso, a menina falou que comprou a película, que fez que só comprou a película, só compra a película se fizer o curso do cara, e aí você vê que tem um negócio assim muito maquinado, e aí, entendeu? Até onde vale a pena o dinheiro, as coisas que sim. são feitas, né? E o paciente sendo um manequim feito de formato. Essa é a questão principal, na realidade, para ser de utilidade pública essa live, né? Exatamente por quê? Porque nós somos responsáveis por aquele tratamento, né? Nós temos uma responsabilidade total daquilo que a gente, da técnica que a gente usa, do material que a gente usa, porque o tratamento, um tratamento correto, ele é baseado em evidências científicas, ele tem que ter longevidade, ele não pode causar problema para o teu paciente. E como que a gente sabe que causa ou não? É que vozes da nossa cabeça ou a gente vai estudar com quem já fez ou vai estudar, vai realmente atrás para oferecer um tratamento realmente confiável para o seu paciente, que tenha longevidade, que o segredo, o sucesso, eu acho, de qualquer tratamento é longevidade, é o nome. Você Uhum. fez e durou, cara, aí sim. Pensa que é um material que está dentro da boca, dentro da saliva, pega qualquer material que você conhece, coloca só dentro de um copo de água, 5 anos. Pensa que é incrível os materiais que a gente desenvolve na odontologia, fica dentro da saliva, com alteração de temperatura, a gente come feijoada, toma caipirinha, alterações térmicas, morde uma azeitona, daí morde um pão de queijo, e tudo isso tem que resistir, gente. Nós somos demais da conta, é isso, essa é a realidade. Você sabendo fazer corretamente, qualquer material que você souber manusear corretamente, ele tem que suportar tudo isso. E mais um pouco ainda. Imagina, né, Pois é, Pedro? vamos. Então, já para a gente aprofundar um pouco no assunto principal, muita gente fica na dúvida do que é a película, do que é o selante. Sim, Então, explica para a gente aí, Vlad, o que são os selantes, o que são essas películas, qual que é a composição? sim. Explica Então um é o pouco. seguinte, o que são essas películas? Não existe somente uma, tá, gente? Que a gente está acostumado agora nessa mídia. Elas existem desde 1971, né? Os pesquisadores já queriam descobrir um material
que a gente pudesse colocar sobre a resina e ela conseguisse resistir mais tempo a todas essas condições que eu falei para vocês, né? Então, elas foram desenvolvidas com esse intuito de diminuir o nosso tempo de polimerização, né? E de polimerização, não, de polimento, né? Deixando a superfície mais lisa, como se ela estivesse blindada, certo? As películas que eu vou mostrar para vocês são películas de terceira geração, né? Que são baseadas em metacrilato, certo? Que não tem partículas de carga, certo? Que são essas aí que o Dr. Pedro está colocando. Então, a gente estudou a película do Felipe FK, certo? A Megacil, a Palacil, a Ekia e a Biscover. Vamos fazer um parênteses aqui, que a única que foi desenvolvida para ser utilizado em boca do paciente, né? Isso eu estava conversando com o Pedro agora, é a Biscover. Todas as outras, não. Então, as são proibidas de ser utilizadas na boca do paciente. Exatamente. Todas têm na bula que elas são para ser utilizadas fora, sobre próteses totais, sobre provisórios, sobre coroas acrílicas. Essa é a utilidade dessas películas. Entendi. Então, assim, só para recapitular, a ideia de se fazer uma película seria tirar o polimento, essa etapa de polimento, e criar uma proteção maior nas respostas. A ideia pra seria... Quê? Para reduzir as chances de falha. Uhum. É uma boa ideia, diga-se de passagem. A ideia é genial. Incrível. Assim, quando houve polêmica, eu falei, bom, deixa eu raciocinar. Se esse cara realmente acertou isso aí, por que ele está sentado atrás de um paciente 4 ou 5 horas para fazer uma resina que dá um trabalho? Com certeza. E qual é a parte que mais dá trabalho, Pedro, para você? Acabamento e polimento. Com certeza. Então, assim, se ele acertou isso, e aí nós vamos saber o resultado no final, ele não precisa mais fazer resina. A não ser que ele... Na realidade, ele vai ser igual o Boeing, gente. Assim como o Boeing está eternizado, né? Ele desenvolveu as primeiras resinas compostas que até hoje a matriz das resinas é a mesma. Ninguém inventou nada melhor ainda do que o Boeing. Com certeza ele seria eternizado na odontologia. Só para a gente abrir um parêntese no que o Boeing fez lá, né? Ele misturou. Quando a gente fala de matriz orgânica, matriz inorgânica, seria igual o pó e o acrílico, o pó e líquido, né? Essa mistura ali. Por isso que as resinas, elas têm essa vantagem, você pode dar um polimento, mas em relação às cerâmicas, né? Elas realmente, a longo prazo, isso aí é uma verdade. Você vai observar que as cerâmicas, elas vão ter uma estabilidade de cor muito mais prolongada. Mas porque as resinas são materiais orgânicos. As cerâmicas, não. Né? Então, assim, elas têm uma durabilidade, obviamente. A literatura diz qual é a durabilidade delas, inclusive a partir de testes, né? De estudos que são avaliados a longo prazo, né? Então, são materiais diferentes para utilidades diferentes. Sim, e aí vai a análise, ó, como que Deus é perfeito, né, nas coisas. Eu brinco assim, quando a gente fica gripado, a gente só entope um lado, né? O outro fica, né? Que loucura. Mas se a gente não precisasse desgastar o dente, eu acho que não existiria a resina. Porque Exatamente. o problema da cerâmica, assim, um dos problemas, né? É você ter que realmente desgastar o dente, para ter uma etapa laboratorial. E a resina... Na realidade, é a falta de reversibilidade, né? Eu sempre falo que a vida da gente é longa demais para a gente tomar decisões que são irreversíveis. E isso é para tudo na vida, inclusive para dente. Pensando que o nosso ameloblasto, a nossa célula que produz o nosso esmalte, ela é uma célula suicida, né? Ela terminou de secretar, ela morreu. Então, não existe a possibilidade de uma regeneração. Então, a gente tem que pensar muito bem antes de tomar uma decisão de, né, traumatizar aí essa obra de arte que Deus fez, né? Que para mim é o tecido mais incrível que Deus criou foi o esmalte. Eu sou fã de carpinteirinha dos ameloblastos. Mas vamos lá. Então, você fez a pesquisa de 5 selantes ou 5 películas. Nós já estamos batendo os 300. Eu acho que dá para chegar nos 400, só depende de vocês. Eu acho, gente. Então, a gente está indo bem devagarinho aqui, para todo mundo entender
nós vamos chegar no final com a resposta que vocês, de repente, não estavam esperando. Mas vamos... Exatamente. Qual foi o tipo de estudo que você fez para essa análise aí, Vlad? Então, nós decidimos, né, fazer um estudo laboratorial que representasse um estudo em boca, beleza? Uhum. Então, a primeira coisa que nós precisávamos saber era a composição química dessas películas, certo? Para a gente estudar esse material. O que é esse material? Primeiro, a gente tem que saber o que ele é. Todas as películas do mercado possuem uma bula. E nessa bula, ela apresenta a composição química, que é obrigatória, né? Para a gente saber o que a gente está utilizando e colocando no nosso paciente. A única película que não tem a composição química na bula é essa daqui. Uhum. Ah, tá. Então essa aí não tem nenhuma bula. Não, não tem bula. Não, ela diz que é um segredo de mercado. Tá. Não existe isso na ciência, tá? Mas vamos lá, eu tô aqui, ó. Eu tô com o Biscover, eu tô aqui com a composição deles, indicação de uso. Também tô com o Ekia, ADC, Omega Sil. Mas Sim. então, então me explica o que acontece então com essa película do FK? O que então aconteceu ali para ele criar uma película? Você consegue? Então, na realidade, isso que mais me intrigou no momento que eu fiquei sabendo dessa película, né? Como eu disse, eu estava dando um curso em Manaus e o Dani me contou sobre isso e eu fiquei estarrecida, gente. Como pode isso? E eu queria descobrir, daí eu falei, me dá a bula desse negócio. A primeira coisa que eu queria saber, né, como boa pesquisadora, do que é feito isso daí. Primeiro, para você fazer um material desse, gente, não dá para fazer no fundo da nossa casa, nem dentro do nosso consultório, né? São laboratórios grandes, com químicos, engenheiros de biomateriais que fazem esse tipo de coisa, né? Então, eu queria descobrir o que tinha dentro dessa película. Peguei a bula e não tinha. Tinha lá que era um segredo de mercado. Aí, isso já levantou meus cabelos. Eu falei, não, como assim? Não existe isso, né, pessoal? Tem que dizer o que tem dentro, né? Até pra gente poder usar. Não conseguimos descobrir o que era. Aí, conversei com o professor Paulo, né, meu orientador, e decidimos fazer uma análise, uma espectroscopia de infravermelho, que é o FTIR, certo? O que é isso? É uma análise é uma impressão digital das moléculas. Toda molécula tem uma impressão digital. E a gente consegue verificar isso a partir dessa análise. O que a gente percebeu? Como vocês podem olhar nesses gráficos acima, todas as películas nós fizemos essa análise. Todas elas têm picos e vales. Se vocês observarem, todas elas são parecidas, mas a película FK e a película Mega Sil, elas são iguais. Isso. Então, significa o quê? Ó? Aqui no gráfico, no azul e também no vermelho, ou seja, o Mega Sil e FK, nós temos um gráfico com o mesmo caminho. O que significa isso? Conta pra gente, Vládia. Sim. Então, elas têm as mesmas impressões digitais, têm as mesmas moléculas, elas têm a mesma composição. Elas têm os picos e os vales nos mesmos lugares, certo? Então, isso já mostrou pra gente que essas duas películas são iguais, tá? Então, começamos descobrindo qual era a composição química da película FK que a gente não tinha. Então, ela é exatamente igual à película Mega Sil, tá? Só que essa película ela não foi feita para ser utilizada sobre resinas compostas e muito menos em boca diretamente, tá? Ela é uma película fotopolimerizável utilizada para próteses totais, para próteses em acrílico, tá? Então é isso. Entendi. Então, no caso, é a mesma película, porém num frasco diferente. Exatamente. Então, essa película aqui, ela tem 30 ml, ela custa R$220. A película do FK, ela tem 15 ml e custa R$1.000. Olha. E elas são exatamente iguais. Um gênio, né? Sim, tá? Então,
essas duas películas, elas são quimicamente idênticas. Quimicamente idêntico. Esse é o primeiro resultado, né, gente? Cadê o pessoal aí colocando? É um resultado já bombástico aí, hein, pessoal? Já. Daqui a pouco a gente abre aqui os comentários. Vamos ver o que o pessoal está falando aqui, que deve estar um elogio. Então vamos lá. Continua aí. Tá ficando Tá. legal então. Então já Tá ficando, Então já descobrimos uma coisa importante, né, Pedro? Uhum. A gente... bom. O primeiro... A primeira... vamos por partes aqui para o pessoal que está entrando agora entender. Sim. As películas foram criadas, os selantes foram criados para fazer com que o processo de polimento e acabamento fosse removido do processo das resinas compostas. Exatamente. Ponto. Depois, esse era o objetivo inicial. Esse é o objetivo inicial. Tá tudo certo, o caminho não está errado. Não. Segundo ponto, você faz uma análise de não só da película do FK, porque nós não estamos aqui... Gente, a gente até conversou sobre isso. Falou, cara, se esse cara descobriu isso mesmo, ele é um gênio. Eu quero vir aqui e falar, cara, eu estou totalmente... A gente, às vezes, entra nas polêmicas dessas e não sabe nem o que está acontecendo. Exatamente. Eu seria a primeira pessoa a chamá-lo aqui e falar, cara, você é sensacional e vamos publicar isso daí, que você descobriu a roda da odontologia hoje em dia, né? Então, enfim... Segundo ponto, não pode aplicar essa película em boca. A única que pode aplicar em boca é o Biscovery. Esse é o segundo ponto, tá bom? Então, se você quiser comprar uma película para passar no seu dente, a única que é liberada pela Anvisa é o Biscovery. Já é o segundo ponto. Terceiro ponto. Dentro do estudo que você fez aí, da espectrometria, né? Espectrofotometria, isso. O infravermelho, isso aí. Você chegou num resultado de gráfico que os picos e vales de todos eles são muito parecidos. Sim. Porém, o Megacil e a película FK, elas são muito parecidas. Elas são idênticas. São idênticas. O que sugere que são quimicamente elas são idênticas, então provavelmente... Espera aí que sua internet tá um pouquinho ruim. A minha? Pedro? Oi? Parece que... Oi. Oi. Espera aí que eu tô voltando. Deve ter... Eu tô te... Voltei. Beleza. Eu acho que eu tô te vendo tá meio travado aí. Tá bom? Será que eu troco a rede? Bem, Pedro. Vamos lá. Oi. Agora foi. Conseguiu? Foi? Consegui. Oi, tá me vendo? Eu tô te vendo agora. Tá tranquilo para mim. Então, vamos lá. Então, eu vou tirar os comentários aqui pra gente continuar, tá? Para o pessoal poder te ver. Então, tá. Então, o que sugere é que a película que o FK vende supostamente seria quimicamente igual. Supostamente não, quimicamente supostamente igual. Não. Elas são exatamente iguais. O que tem dentro deste frasco, tem dentro deste frasco. Isso não é uma suposição. Primeira então, questão. Resolvemos um mistério aí. Bom, e aqui a gente está... eu tô tão... Quando você falou para mim o resultado, eu fiquei tão perplexo, como eu imagino que a maioria das pessoas estão aqui também estão ficando. Mas eu acho importante também, porque já que foi batido o tempo inteiro, que é isso, que é aquilo, a gente trouxe a verdade de uma forma que não tem como ficar posição. É a verdade, tá bom? Contra fatos e contra a ciência no argumento, né? Então, assim, se alguém realmente acha que isso não existe a ciência. Tem que ir lá estudar e provar o contrário, né? E eu acho que se acreditou muito, acho que todo mundo, inclusive o rapaz lá, que ninguém faria isso. Aí vai meu aplauso para você, porque é muita dedicação em prol da odontologia,
Porque eu juro para você, para mim tinha morrido a história, já morreu também. Acho que não tinha nem o que falar. Mas era importante para as pessoas, os dentistas que seguem, que me seguem, seguem você, e para professores que ficavam lá, que ficaram lá fazendo auê dessa história também, batendo, né? Que estava fazendo era polêmica, isso naquilo. Eu acho que vem aqui uma verdade. Eu queria realmente, sabe? Por isso que eu queria que vocês compartilhassem essa live também. Compartilha, marca a Vlad e coloca lá o resultado disso aí para outras pessoas verem. E eu até fico aqui na expectativa de outros professores, outras pessoas se posicionarem também daqui para frente, porque já que falaram, bateram tanto, né, de uma forma negativa, que venham É que também. assim, se posicionar dói, né? É difícil. Às vezes é melhor a gente ficar no nosso canto e não criar polêmica. Mas tem horas que o bem maior, né, faz a gente sair dessa zona de conforto e realmente trazer aquilo que a gente acredita. E essa história, ela estava muito cheia de achismo. Alguns dizendo que super funciona, fazendo testes totalmente empíricos, né? Mostrando que funciona. Você chegou a fazer, a colocar isso no café? Claro. Entendi. Então tá. Então segura aí, vamos lá. Para a gente não perder. Agora ficou bom. Bom, me fala uma coisa. Você fez lá a análise do selante, chegou nessa conclusão. Você fez a espectrofotometria. Fotometria é aquela palavrinha de fazer forca, né? E aí você fez um teste dessa resina com a película polida e não polida. Isso. Por quê? Então, assim, primeiramente, descobrimos qual era o material que tinha dentro das películas. Sabemos todos, beleza? A partir disso, o que a gente precisava estudar? A gente tinha que estudar a resina composta com a aplicação das películas. Então, a gente fez 96 corpos de prova, tá? E a gente dividiu esses 96 corpos de prova em dois grupos principais. Um grupo de resinas que nós terminamos de fazer a aplicação da resina e polimos, e uma outra que não polimos. Por quê? Porque existem defensores de aplicar a película sobre resinas polidas e existem defensores de simplesmente não polir e só aplicar a película, e daqui a 6 meses volta, aplica a película de novo, e assim para sempre, certo? Então, tô olhando aqui, você pegou uma resina da Carisma. Sim. É isso? Carisma Diamond. Isso. Fez um estudo com polimento e outro sem polimento. Isso. Isso você colocou na água e no café durante 7 dias. Isso mesmo. Temperatura 37 graus, que é uma temperatura próxima do que é a cavidade oral. Exatamente. Para a gente simular a realidade clínica, né? Do material. Maravilha. Tá, e aí? Então, depois que a gente fez os corpos de prova, a gente dividiu em grupos. Inclusive, eles estão aqui, ó. Certo? Os que forem em água e os que forem em café. Todos têm 3 corpinhos de prova aqui dentro, certo? A pesquisa é assim, gente, trabalhosa, não é assim um abrir e fechar de olhos. Quanto tempo, só para a gente se situar, quanto tempo você está fazendo esse trabalho? 6 meses. 6 meses. Muito trabalho, né? Literalmente. Não, considerando, né, gente, que assim, eu também dou aula, também sou mãe, eu também tenho clínica, eu também atendo, também administro, também viajo. Então, assim, é um trabalhão. Mas a gente faz porque a gente ama. Então, é um resultado, olha, bombástico para vocês, gente. Então tá. Então segue aí que eu tô gostando. Tá. Então, fizemos os corpos de prova, polimos e uma parte deles, metade deles polimos e metade não. Beleza? Sobre esses corpos de prova, nós aplicamos cada um deles, cada caixinha, grupinho desse aqui, ó, é uma película. Ó. Esse daqui, por exemplo, é o FK sem polimento dentro do café. Tá amarelinho, né? É. Peguei vou pegar outro aqui, se a gente ver. Esse aqui, ó. Por exemplo, é o Equia polido na água. Certo? Então, dividimos isso em 2 grupos, aplicamos todas as películas. E depois que a gente fez tudo isso, a gente colocou dentro do café e dentro da água por 7 dias
numa estufa com temperatura controlada, certo? Conseguimos, todos os dias eu trocava o café e a água e as películas ficaram sobre as resinas todo esse tempo. Terminamos esse ciclo, partimos para analisar os resultados, né? Primeiro, então, a gente estressou a resina, a gente testou todos esses materiais, exatamente como a bula manda, certo? Como o FK não tinha bula, alguns alunos fizeram o curso dele, me passaram qual era o protocolo e eu segui exatamente o protocolo de utilização de cada um deles. Beleza? Então, o que é importante aqui, né? Que a gente queria analisar, né, o comportamento dessas películas, né? Quando imersas em água e em café. Então, gente, o que a gente fez? Deixa eu até ver se eu acho aqui mais rapidamente. A gente fez a análise nesse laboratório de biomateriais, lá na PUC, que é onde eu faço os meus testes, né? E para responder duas perguntas principais, Pedro, que nós conversamos. O que a gente queria saber fazendo isso? Primeiro, será que as películas, elas realmente protegem contra manchamento? Essa seria a primeira pergunta. E a segunda, a película deixa a superfície mais lisa ou mais rugosa? Certo? Então, o primeiro teste que a gente fez foi o quê? A colorimetria, né? A gente foi ver se teve alteração de cor, certo? Utilizamos um colorímetro que faz a medição da cor por uma escala diferente, que é a escala CIELAB, né? Que eu estava até conversando sobre isso com o Pedro. Ela mede, então, de uma forma mais tridimensional, né? Ela vê a luminosidade do preto para o branco. Num outro eixo, ela vê do verde para o vermelho. E num outro eixo, do azul para o amarelo. Todas essas películas, com películas ou sem, com café ou sem, a partir do controle. E dessa diferença, a gente teve um valor, certo? E a gente queria saber o quê? Estudando, fazendo esse teste de colorimetria sobre as películas. Né, Pedro? O que a gente queria saber? A gente queria saber se aplicando sobre a resina, muda a cor. Muda a cor. E você tem um parâmetro aqui, né? Que tem que ser abaixo de 3. Se for, é isso mesmo. Se for abaixo, tem que ser abaixo de 3. Qual foi o resultado que nós conseguimos aqui? Então, na realidade, todas foram acima de 6. Então tá aqui o resultado, ó. É isso? Eu não consigo ver daqui, Pedro. Acho que é. Deixa eu ver aqui qual que você tá aqui. Eu tô aqui, ó. No CIELAB, né? Na realidade, ele faz uma conversão do que é aceito clinicamente, né? Então, o que acontece? A gente queria saber se aplicando sobre a resina muda de cor, a cor da resina, se deixando na água muda de cor, e se no manchamento extremo, como o café, teria alguma alteração de cor, beleza? Qual que é o resultado? O gráfico ΔE, que a gente vê ali do lado, né? Bem aqui em cima, que o Pedro estava mostrando, ele não tem um significado clínico somente, tá? Ele equivale como se o Inmetro americano ele criou uma escala para a gente saber o que é aceitável clinicamente e o que não é, beleza? Então, pela essa escala NBS, né, ao aplicar a película, resultado 1, a gente teve alteração de cor com todas as películas, beleza? Aplicou a película sobre a resina, ela altera a cor, tá? Ela não é mais a cor que você colocou no vidro. Número 2, depois de deixar na água, não teve alteração de cor, tá? Ela só teve alteração de cor no momento da aplicação. E terceiro, quando colocou no café, gente, todas as películas tiveram valor acima de 6, né? Que é mostrado ali pelo gráfico, que eu não consigo mostrar, eu não consigo enxergar, gente. Se vocês olharem lá, todas as películas, deixa eu entrar aqui no meu para eu conseguir ver melhor, que eu não enxergo direito, gente. Ó, tá aqui, vocês vão ver, exatamente. Veja lá, e daí o que acontece? Ele mostra, né, que todos tiveram alteração de cor, tá? Então, nenhuma delas é aceitável clinicamente, tá? Em relação à cor. Tanto faz a película ser aplicada no corpo de prova polido ou no não polido.
Aplicou a película, vai ter uma alteração de cor. E no café também vai ter uma alteração de cor, a maior de todas. Todas tiveram. Certo? Então, O terceiro teste... Não, quer ainda falar um pouquinho desse, Pedro? você fez. Deixa eu só colocar o celular aqui. Então, essa aí é a segunda análise que você fez. Primeiro é se... Alteração de cor. Alteração de cor. Sim. Tá. Pode seguir. Então, vamos lá. Então, a gente já viu que o resultado é esse, né? Que todas elas, nenhuma delas aguenta muitas cores, né? Então, ficou dentro do café, todas mancharam gravemente. Entendi. Certo? O terceiro teste que a gente fez foi um teste de rugosidade. O que é isso? Para a gente ver, né? Qual que é a pergunta? Para que a gente aplica essa película? Teoricamente, é para ela ficar o quê? Uma superfície mais lisa e mais polida. Isso. Não é verdade? Então, era para responder essa pergunta. Ficou mais liso e mais polido aplicando ou não? Então, daí a gente utilizou, né, um aparelho que chama perfilômetro, né? Ele tem uma ponteira que mede as alterações na superfície, né? De qualquer material. Então, colocamos essas películas e fizemos essa análise. E o que mostrou? Tem um gráfico aí, Pedro. Eu acho que é o último do PowerPoint. Um que é azulzinho. Deixa eu ver, peraí. Não, tem o perfilômetro. É azul com azul, alteração de rugosidade. Isso aí. O que acontece? Vocês estão vendo que tem uma linha vermelha ali. Essa linha vermelha é uma linha que ela mostra que a rugosidade média, que é aceitável na literatura para as resinas compostas, é abaixo de 0,2 micrômetros, beleza? Acima desse valor, todos os materiais, eles são rugosos e vão causar problemas gengivais, né? E tudo mais. Então, não é aceitável rugosidade acima de 0,2 micrômetros, que é onde marca aquela linha vermelha lá. A única resina que está dentro do limite, abaixo do 0,2, né? Que é uma barra de erro, isso aí foi calculado, foi feita a estatística disso, né? Foi a resina que foi polida corretamente e não tinha nenhuma película, tá? Que é a resina, o corpo de prova controle, que é o primeiro lá, se vocês olharem, o azulzinho claro, pequenininho lá. Ele foi o único. Todos os demais. Só para a gente explicar para as pessoas aqui. Então, foram feitos vários testes das películas e em uma das resinas foi feito um protocolo de acabamento de polimento. Sim. Então, que foi o controle. O controle. Então, dentro desse controle, que a gente está aqui, ó, que seria aqui essa resina. Essa daí. Controle. Foi a que ofereceu o melhor resultado. Sim, e outra coisa, se você olhar do ladinho da barra do controle, o azul escuro é o controle polido. E o azul claro é o controle não polido. Uhum. Entendeu? Uhum. Então, a rugosidade de uma resina não polida também é gigantesca. Entendi. Certo? Uhum. Então, esse gráfico, ele mostra o limite aceitável, tá? Então, o que a gente percebeu nisso daí? Que o gráfico, ele mostra que somente, né, o controle polido atende nos valores médios de rugosidade que são aceitáveis. Beleza? Então, estou aqui com as imagens de microscopia. Mas o que é importante, Pedro, do resultado da rugosidade? É a gente lembrar que todas as películas aumentaram a rugosidade de superfície. Nenhuma delas foi comparado ao polimento que nós fazemos no nosso dia a dia, certo? Essa rugosidade, ela é perceptível a olho nu. Se eu pegar aqui os meus corpinhos de prova, eu já vejo que a gente tem uma alteração de lisura. Mas ela foi comprovada nesses testes, tá? Um deles foi através da rugosidade. Ótimo. E isso é muito importante porque, assim, o polimento é exatamente isso. É a gente tentar deixar a nossa resina
o mais lisa possível. E é um trabalho que eu sempre digo para os meus alunos, é 1 minuto de inspiração e 99 de transpiração. E quem trabalha bem com resina sabe disso. Não existe milagre. Depois que finalizar aqui, eu vou te falar qual que é a minha opinião também sobre isso, né? Sobre o que as pessoas estão achando da odontologia hoje, né? Que é um paradoxo, né? Não só da odontologia, mas as resinas, as pessoas estão com uma pressa de resultados, né? Então, Sim. acaba que vai... Vamos lá, continua aí pra gente fechar. Então, tá acabando, viu, gente? Vou abrir a live para perguntas agora daqui a pouquinho. Então, daí o último teste que a gente fez foi uma avaliação, a gente fez uma avaliação de microscopia eletrônica de varredura sobre essas superfícies. Eu trouxe um corpinho de prova aqui só para vocês olharem. Ele fica cinza, sabe? A gente tem que jatear ele para poder conseguir, ó, um lado e o outro lado. A gente tem que fazer isso daqui. Ele fica cinza, assim, depois que para a gente conseguir analisar ele na microscopia eletrônica de varredura. Temos algumas imagens, né? Que não sei se o Pedro vai conseguir mostrar aí ou não, mas o resumo da ópera é o seguinte: quando a gente analisa essas películas numa super magnificência, assim, que a gente enxerga tudo e mais um pouco, o que a gente percebeu? O que a gente pode concluir, né? Percebeu? Todas elas formaram bolhas. Todas elas produziram superfícies irregulares. E algumas delas tiveram o quê? Desplacamento, descolaram da superfície. Certo? Tem essa imagem aqui também. Eu vou até mostrar para eles aqui. Fica mais fácil para eles entenderem, tá? Então, depois que aplicou, olha aqui, ó. Sim. É isso? Tem os nomezinhos aí delas, né? Todas tiveram bolhas, e bolhas, gente, são falhas. Vai haver falha no final, né? A resina, a média de durabilidade dela na literatura, que não sou eu que estou dizendo, é a literatura odontológica que diz, a média de 5 anos, de 5 a 8 anos, tá? E o que faz, qual é o tripé da longevidade? Um bom polimento. Eu sempre digo que são os 3 P's, né? É polimento, polimerização e paciente, gente. Depende dos 3. O paciente também faz parte do processo para a resina durar bastante tempo. Então, se a gente tiver esses 3 tripés funcionando, a sua resina vai ter sucesso com certeza. Então, aplicando a película, seja ela qual for, uma da pontinha do tripé já ficou capenga, gente. Porque vai causar irregularidade, vai causar bolha, vai ter desplacamento. E isso vai diminuir a longevidade, sim, do material. Vamos lá. Então, vamos concluir para a gente poder fechar isso aí. Então, chegamos na conclusão final que as películas, então, elas não protegem as resinas do manchamento, não é isso? Exatamente. Não protege. Não protege. Então, esse é a primeira conclusão. Conclusão 2. As películas aumentam e não diminuem a rugosidade. Exatamente. Tá. Em todos os testes que fizemos, a gente viu isso, né? Tanto no MEV quanto na rugosidade que a gente fez, a gente observou que aumentou a rugosidade de superfície. Chegamos à conclusão também que a resina sem polimento, ela é mais suscetível ao manchamento e à formação de biofilme, ou seja, ela tem mais rugosidade. Então, significa o quê? Como eu até falei com o meu orientador hoje, antes de vir aqui, hoje à tarde, tive uma reunião com ele. Já estava certo o professor Mondelli, né? Não sei se vocês são dessa época que estudaram com os átomos do professor Mondelli. Ele dizia: restauração finalizada é restauração polida. Tá aí a gente mostrando, né, depois de tantos anos, que realmente é isso. Uma restauração, uma faceta, qualquer material, qualquer procedimento que você faça com resinas compostas, ela é dependente de um excelente polimento. Ponto final. Eu acho que a gente pode chegar na conclusão 4. Resina, para funcionar, ela precisa de um bom protocolo de acabamento e polimento, de boas manutenções, de controle do paciente. Precisa que o paciente fuma,
com certeza, se ele fuma, ele vai ter um problema maior do que quem não fuma. Então, existem variáveis. E eu vou Tá. complementar aqui. Ó, o dente amarelo, a resina amarela, o cimento amarelo. Então, quando alguém ficar vendendo para paciente que nada, que a cerâmica não vai amarelar, é uma mentira. Porque É uma tudo, mentira. tudo envelhece. Mas Você, por quê? Porque a cavidade oral, aonde nós trabalhamos, é o ambiente mais hostil que existe. justamente. Quando eu digo, quando a gente faz um trabalho e a gente julga um trabalho de alguém pela longevidade que a gente promove. Porque manter, seja uma cerâmica, a cerâmica perde o brilho também. Tem vários estudos que demonstram isso. Isso clinicamente a gente vê ao longo de 5 anos, aquela cerâmica que era linda e maravilhosa, depois de 5 anos dentro da boca, com caipirinha, como é que é? Feijoada e É, tudo mais, gente. Energético, limão. Hoje em dia o povo come cada coisa que, olha. O que acontece? Vai ter sim alteração, gente. Não tem nada que é inerte. Nada resiste em boca dessa forma, gente. inclusive os dentes, né? Inclusive os Inclusive dentes. os dentes. É, Que Deus fez, né? tem uma piada. Eu falo sempre, falei, gente, chega um paciente aí, o PV sempre fala sobre envelhecimento precoce. Paciente de 28 anos, com a boca toda estourada. Não é bruxismo. Alimentação, tem muitos fatores envolvidos ali. Então, Muitos. é, vou abrir aqui só para a gente finalizar, mas a gente chega nessa conclusão e a gente nem está aqui a fim de ficar voltando em polêmica, é para encerrar mesmo esse assunto de uma vez por todas. Sim. Para quem está aqui, a gente teve aí, né, em pico de 300 e tantas pessoas, e muitas pessoas entraram, saíram, outras ficaram, mas o importante tá aí a resposta que vocês queriam, tá aí a verdade, sem polêmica. Para mim, a última vez que eu falo sobre esse assunto é hoje, assim, eu não quero mais essa energia. Eu também, a Sim. responsabilidade de cada um fazer, usar, vender isso aí é de cada um, como se diz. Se dorme com a cabeça tranquila, cara, tá tudo certo. Eu tenho aqui a minha missão. Eu fui mais um canal aqui da Vládia, porque ela que fez todo o estudo. E eu, mais não, com a intenção de chegar em mais pessoas, né? O mérito é todo dela de ter realmente estudado isso, né? E pelos motivos que ela tem, pela paixão que ela tem pela resina. E você também, que tem aí, que tá lutando tanto, que fica 5 horas fazendo os seus atendimentos e que ficou revoltado com essa história, essa mentira, de esses milagres aí. Fica aí para o seu coração ficar em paz também, que infelizmente essas películas não melhoram, elas pioram a situação da resina, né? E não acredita em nada fácil, não, tá? Não. Odontologia, você sempre vai ter os seus obstáculos. Eu tenho 6 anos de formado, a Vlad tem muito mais tempo que eu, tem muito mais estrada que eu aí, mas eu já vinte e percebi. sete Pedro. Não, ó, 27. tem nem que comentar, né, minha filha? Mas eu falo com meus alunos sempre aqui, ó, todo curso, gente, não tem odontologia fácil. Quando existe algo fácil, desconfie. Não há nada fácil. Mas se você trabalhar todo dia, fazer um atendimento para o seu paciente, vender uma verdade, a melhor coisa que tem para você vender para o seu paciente é a verdade. Sim. Porque ele nunca pode dar problema, resina pode dar problema, pode, mas seu paciente, ele fala assim, olha, tudo bem, quebrou o dente aqui, não, tudo certo, vem cá. Olha, tá mais um polimento de novo, entendeu? Agora ficar vendendo mentira, é isso que você quer para sua vida, entendeu? Então, Sim. acho que faz parte dos valores. Eu prego É. isso, Vlad também, né, Vlad? Sim, eu acho que assim o mais importante, né, nós aqui como divulgadores, né, Pedro, eu acho que a gente está mais aqui hoje como divulgadores dessa nova realidade da odontologia, né? A gente se posicionou frente a um assunto que somos questionados diretamente. Eu sou questionada diretamente sobre isso. Toda semana eu sou questionada. Você também é questionado. Entrou numa confusão muito maior do que a minha. A gente deixar isso bem claro para os dentistas, né? Para os profissionais, que não existe nada milagroso, gente. Se você realmente quer desenvolver alguma coisa nova, você tem que entrar no mundo da pesquisa, gente. Não dá mais para a gente ficar pensando, porque a gente é muito rei dentro dos nossos consultórios, né? A gente acha que a gente pode fazer tudo, mas não, gente, existe um limite ético que impede a gente de fazer coisas que
nós não conhecemos o resultado no final, né? E é para isso que existe a ciência, é por isso que existem os pesquisadores, é por isso que para você comprar um material desse custa bastante dinheiro, porque demandou muito tempo de pesquisa, gente. Não é assim, eu pesquisei uma coisa, amanhã eu estou vendendo. Não. Então, a gente tem que ter essa consciência. Eu sempre falo isso para os meus alunos e a minha intenção hoje de estar aqui com o Pedro é exatamente como divulgadora, né, desse resultado, que é um resultado de várias coisas que acontecem na odontologia, para a gente pensar bem em quem a gente segue, o que realmente é verdade nesse mundo virtual que a gente está aqui, né? Quem realmente são as pessoas às quais a gente deposita a nossa confiança, o nosso trabalho, o nosso ganha-pão. Então, isso eu acho que é o mais importante, mais do que o resultado final. Mas é para a gente refletir mesmo sobre tudo isso que está acontecendo, né? Que esse mundo virtual, ele não tá fácil para ninguém, tá, gente? E assim, eu te complemento, eu tô até vendo aqui que tem um rapaz aqui que não concorda com a pesquisa. Cara, não tem jeito, você concorda, você pode concordar, não concordar, mas você está aí para te mostrar a verdade. Agora, se você quer Sim, acreditar, não tem problema seu. Não tem problema não. Entendeu? Tem viés, tem estudo, entendeu? claro. É igual quando foi feito o ataque sobre, vamos fazer um teste sobre um paciente. Eu jamais sentaria para fazer um paciente cobaia, entendeu? Levei muito na brincadeira, fui até julgado por isso. Mas, assim, quem me conhece, eu falo, né, Vlad, as pessoas julgam muito o que elas veem no Instagram. Eu fui numa Sim, uma empresa aí, logo após essa polêmica, e eu escutei de um rapaz que depois ele viu até amigo meu. Ele falou comigo, Pedro, cara, eu queria até te pedir desculpas, porque eu te julguei demais. é, E achei, cara, você não é nada disso do que falaram, né? E as sim. pessoas querem criar. Eu também, eu não me sinto bem, nunca me senti bem de falar mal de ninguém, não é do meu caráter que eu vejo aí a galera batendo em dentista, um querendo Não, derrubar. Não é sim, do nosso caráter. Pelo menos sim, particularmente, eu tenho bases familiares muito humildes e eu não sim. preciso derrubar ninguém para crescer. E eu vejo que a Vlad também, a história dela, o pouco que a gente conversou, é simplesmente trazer um conhecimento, uma verdade. Né? Eu não estou aqui. Igual eu falei, a pesquisa nem é minha. A Vlad fez a Sim. pesquisa com o Paulo, auxiliou a Vlad Então, na realidade, só para esclarecer bem, a pesquisa, ela caminha dessa forma, né? Então, assim, eu estou dentro de um programa, eu não fiz essa pesquisa dentro do meu consultório, nem muito menos aqui na cozinha da minha casa. Né? Eu estou inscrita num programa de pós-doutorado, validado pelo MEC, tá? Para eu chegar até esse caminho do pós-doutorado, eu fiz mestrado, fiz doutorado, tenho várias publicações em revistas Qualizar Internacional, certo? O meu orientador, que é engenheiro de biomateriais, também tem mestrado, doutorado, pós-doutorado, 2 pós-doutorados fora do Brasil. Também tem inúmeras pesquisas publicadas em revistas Qualizar e B. Então, não é uma questão de eu acho ou eu não acredito, né? Nós submetemos já tudo isso. vamos, vamos deixar claro aqui para os dentistas, que a galera, os dentistas são demais. É por isso que, às vezes, eu vejo que a medicina, eu acompanho muitos médicos ali e, e eu vejo o quanto que eles têm muito cuidado com o que falam, o que postam, né? Porque eles têm muito Sim, medo. Mas sim, o bônus de você poder falar e publicar e postar antes e depois veio junto com o ônus das pessoas falarem, acharem as coisas que são, criarem verdades e aquilo ali é uma verdade, pronto. sim. Quando aconteceu essa história aí, eu fiquei até receoso de poder entrar nessa polêmica, porque eu pensei, poxa, eu não sou um cara que tem tanto embasamento para falar que é ou não é. Mas eu levei, eu falei, bom, a nível de o cara com que ele foi muito arrogante. Aí eu conversei com o Kimura e falou, cara, eu tô junto com você, vamos nessa, entendeu? E eu vou provar que é mentira. Só que aí é diferente, né? Você trazer um estudo agora, um conclusivo, mostra, não só aí, não foi uma pesquisa voltada para essa película, foi para Não, toda. Então tem viés nenhum. Até porque se a gente for fazer uma análise de mercado, de interesse, por que a Vlad estaria aqui falando que determinada marca não funciona? Ela poderia se prejudicar com isso. Então, olha como que vocês, às vezes, têm que parar para pensar as coisas. A troco de que alguém faz uma pesquisa assim, trazendo a verdade em que, na verdade, o único benefício é a verdade para a odontologia, para o dentista e para o paciente. É só isso. Então,
Quando vocês começarem a pensar em viés, em alguma coisa, é só você fazer uma análise racional, é pensar um pouquinho, parar de ser... Sabe aquele burro que põe a cenoura na frente e só vai? Para com isso. Faz análise. Primeiro ponto, todo esse estudo foi feito, existem bases para isso, né? Outra coisa, é uma análise racional. Se existe uma película milagrosa que faz esse efeito todo, por que que alguém deixaria de ganhar milhões vendendo Uma grande empresa para uma grande empresa para ficar fazendo resina na boca de paciente? Porque não é fácil, dá trabalho. Então, assim, é só analisar. Agora, tá aí a verdade para vocês. É o que eu falo. Dá trabalho demais fazer resina. Por isso que vocês têm que ser bom, vocês têm que estudar, vocês têm que praticar. E é o que eu falo com a Vlad. A gente conversou sobre isso hoje, ó. Eu tenho o meu curso? Tem. Graças a Deus. Todo mês a gente faz uma, duas turmas lotada. A Vlad tem o curso dela. São cursos diferentes. Ou seja, se a Vlad faz o curso dela, você fez um curso da Vlad, com certeza você vai querer fazer o meu depois e vice-versa. Você tem conhecimento de um e de outro ali e você vai se tornando um profissional mais preparado. As pessoas são que eu vejo assim, você por ser professor hoje, eu às vezes tenho vontade de fazer um curso de determinado professor da resina, mas eu sei que a galera, sabe, as pessoas já pulando fazendo o curso, gente, qual que é o problema? É conhecimento. Então, assim, vamos parar com essas bobeiragens. Criaram rixas minha com outros dentistas aí que nunca aconteceu. Eu converso com a maioria deles. Quem não gosta, quem eu nunca conversei, quem eu nunca citei alguma coisa, é porque realmente não conheço para falar. Sim. Agora, mal. Agora, se você tá realmente afim de saber verdade alguma coisa, é ciência, tá aí, ó. Tem muita gente estudando ciência. É uma dedicação de tempo, energia para fazer isso aí. E aí você faz o que você quiser, cara. E é isso. Na realidade, isso faz parte de várias pesquisas que eu estou, né, fazendo em relação a resinas compostas. Isso é somente das pesquisas, uma das pesquisas. E ela, quem vai decidir se realmente tá tudo... E assim, gente, eu passei aqui para vocês de uma forma muito simplória, né? Não passei a fundo a análise estatística, nem nada como aconteceu, né? Até porque a gente está fazendo uma live no Instagram. Mas em breve... tenho certeza que a gente vai conseguir publicar esse trabalho numa revista de relevância e eu vou deixar disponível para todo mundo ler e entender certinho como foi feito, tá? Não tenho e nunca tive a intenção de desmascarar ou sei lá o que, gente. Eu não tenho, como disse o Pedro, eu não tenho tempo nem energia, gente, para fazer isso. Minha vida é uma correria. Imagina, a gente tem tempo nem para cuidar da nossa própria vida, falar da vida dos outros. Mas isso é uma questão... eu tive vários contatos com essas películas, eu sou questionada sobre isso, e eu como pesquisadora, eu como professora, eu me senti na obrigação de estudar esse material para passar para os meus alunos, né? E assim, cada um é livre para fazer o que quiser, mas tem que raciocinar se está dentro da ética e dentro da ciência. Porque nós, cirurgiões dentistas, antes de tudo, somos cientistas, gente. É isso aí. Eu acho que tá bem claro, apesar de, como você falou, foi uma live Instagram. A gente organizou isso aqui em poucos dias também, foi nada muito planejado, não. Até porque assim, aí vai de vocês aqui. Eu acho que para quem tá aqui, principalmente, é dormir em paz, tá? E eu também tô dormindo em paz. Porque eu também. Eu ficaria muito chateado, mas eu viria aqui falar que eu errei. Porque, poxa, polêmica e aí... Mas tem uma comprovação. As pessoas estão linkando as coisas tudo a dinheiro. E tem gente que acha que só o dinheiro move o mundo. Não. A verdade move o mundo. Já está escrito na Bíblia, né? Exatamente. E a verdade vos libertará. Com a isso verdade, você agora sabe o que fazer e o que não fazer. Porque imagina, uma pessoa que, de repente, ela gosta de mim. Ela fala, o Pedro tá certo. Só que aí a outra pessoa gosta do rapaz lá, ó. Não, e vira aquela briga. Não sou eu falando, tá? É a ciência trazendo respostas para a odontologia. Não é para mim, não é para você, é para a odontologia. E, consequentemente, para o paciente, que é a parte mais importante. Afinal, é a boca dele que está sendo utilizada para colocar esses produtos que a gente não sabe o que pode causar, tá bom? Então, exatamente. Assim, tá aí. Fiquem à vontade para decidir o que vocês fazem agora, né? A responsabilidade de vocês. Né, Vlad? Mas a partir de agora também, esse assunto para mim é um assunto só da minha pesquisa que eu estou finalizando.
Também tô com a consciência tranquila. Acho que hoje eu vou ter uma noite daquelas assim de deitar a cabeça no travesseiro e falar, cara, fizemos a nossa parte, né, Pedro? Estamos aqui dando a nossa cara a tapa, porque sempre posicionamento é um ato de coragem, né? A gente poderia estar assistindo Netflix ali, né? Fazendo qualquer coisa. A gente está aqui às 9 horas da noite, né? Trazendo algo que, teoricamente, não vai mudar nada na minha vida e nem na sua. Porque assim, até porque eu, honestamente, eu fico pensando, é, eu jamais colocaria uma película, eu não deixaria de fazer um polimento, um acabamento Com polimento, certeza. fazer uma anatomia, trabalhar com a broca multilaminada, fazendo os acabamentos. Então, isso aí para mim seria um plus se funcionasse, não seria o ponto principal. E eu não deixaria de gastar o tempo que eu gasto. Então, se a ideia seria realmente economizar tempo, desculpa, a pessoa que ela faz uma resina, ela não passa um disco, uma broca para fazer uns ajustes ali. Tem até pessoas que fazem direto ali e aí você tem que aplaudir de pé, porque é muito difícil para você controlar a espessura da resina. Mas, gente, é quase impossível você conseguir resultados se você não passar um processo. Aliás, não dá para fazer um acabamento em polimento se você não tiver esse protocolo correto, essa sequência de granulações, diferenças de borrachas, silicones, pastas, né? Então, assim, é um processo que exige conhecimento, tá bom? Então, não acreditem em milagres, não existe, tá? Infelizmente, ainda não tem. Tomara que futuramente, quem sabe? Tomara. Eu Até o espero até que. Eu falei pro Pedro, gente, se isso aqui realmente existisse, eu ia ser a primeira pessoa que ia patentear um material desse. E eu ia estar lá, gente, lá na Índia. Você sabe que eu sou, minha vida, né, gira em torno de lá. Não estaria aqui fazendo resina. Essa semana inteira eu tô atendendo, sou dentista de cadeira igual todos vocês. Essa semana inteira eu tô lá e eu atendo um paciente por dia, gente, porque dá muito trabalho. Não tem como, eu não consigo fazer em menos tempo. Isso que eu faço isso a minha vida inteira, né? E é um dia todo para um paciente. É isso aí, gente. É o preço da resina. Pois é. Então tá bom. Acho que já deu 1h10 de live. Eu achei que ia ser meia hora, mas rendeu muito. Pois eu te disse. É, É, mas foi bom, foi legal. foi. E assim, pessoal, encerra esse assunto aí. Acho que quem estava aqui pôde. O conhecimento e a informação está com vocês. Vocês fazem o que vocês acharem melhor. Se quiser também guardar só para vocês, tudo em paz. O importante é ficar em paz. Quem não concorda, não tem problema não. Vai sair o estudo em breve também. É, A Ladi vai publicar e ela vai colocar no Instagram. Coloco no meu aqui. E vocês fazem a análise que vocês quiserem, tá bom? Porque às vezes é difícil, né? As pessoas, mesmo se mostrando para sim. elas a verdade, o estudo, porque quem não tem o conhecimento de como que é feito um estudo desse, vai continuar, né? Tá tudo certo. Fique em paz, Tá tá tudo certo. bom? Mas eu E posso garantir que a ciência, todos os materiais que a gente utiliza, eles partem desse princípio de estudo, né? Não, a gente não inventa uma coisa, não coloca do que ele é feito. A bula ela é obrigatória, né? Já começa aí, a gente tem que ter a certeza do que a gente está usando. Na verdade, não existe ah, segredo para isso. pois Então é. já começa aí. Então tá bom. Então é isso aí, Tá bom, galera. gente? Tamo aí, se vocês precisarem de qualquer coisa, qualquer informação. Eu acho que foi bom, foi legal. Deixa a gente com uma sensação de dever cumprido. Agradeço muito você, Vlad, por me Eu que propor. agradeço. A gente Você foi de uma gentileza incrível de, né, me acolher nessa história toda, né? Eu trouxe para você algo que eu tinha dentro de mim, mas você foi a pessoa certa, né, para poder divulgar isso dessa forma assim tão gentil que você foi comigo. De verdade, obrigada. Espero que a gente possa fazer outras lives sobre outros assuntos não tão espinhosos quanto esse. realmente acaba sendo uma energia, né, que a gente gasta, porque querendo ou não, a gente vai de encontro ao que outras pessoas acreditam e falam que é verdade. E é muito ruim. Mas é o que eu falo, aqui ninguém tá. Vocês podem ver que até a forma que a gente levou essa live foi com muita seriedade desde o Sim. início. Que a gente vai amadurecendo e aprendendo, né? Que às vezes não tem muita coisa séria, às vezes o posicionamento que a gente fala, o que a gente fala tem muita força, né? Então eu vim com muita serenidade, eu quis que você explicasse isso aí, porque é você que tem o conhecimento. E parabéns, parabéns pela sua dedicação. Quero chegar aí nesse mesmo lugar que Mas, ficou na odontologia de
tanta dedicação, de tempo. Eu já estou meio cansado já, porque esquecer da curso, mas ver a vida das pessoas transformadas dentro dos cursos, a gente Sim, recebendo mensagem das pessoas, fala, cara, mudou minha vida, mudou a minha forma de pensar. E tem uma coisa que eu nunca abro mão aqui dentro da minha vida, com os meus amigos, dentro dos nossos cursos. É o nosso amor pelo próximo, amor pelas pessoas, de ajudar, de contribuir, seja quem faz o curso, seja gratuitamente aqui. Eu acho que a gente não leva nada dessa vida a não ser o que a gente deixa para as pessoas da nossa mensagem, tá bom? com certeza. E assim, eu me sinto muito honrada e feliz de estar com você aqui, Pedro. De verdade, eu vou te dizer que eu escolhi a dedo estar aqui com você, né? Eu nunca fiz uma live compartilhada com outro professor, porque desde o início eu senti essa conexão de toda essa verdade que você traz. Para mim, foi muito, muito legal ver como você se posicionou. Para mim é muito lindo ver, tipo, você, né? Tá começando aí na odontologia, né? Eu já tô quase me aposentando, gente. Daqui a pouco eu já não tô mais por aí. Mas levando a odontologia de uma forma tão séria, tão bonita, inspirando tantos jovens. Isso, para mim, é lindo, entende? Levando as resinas compostas, que é o material que eu escolhi para minha vida, para minha carreira, que eu dediquei à minha carreira, levando a resina composta bem feita, bem trabalhada. Então, para mim é um orgulho estar aqui com você hoje. Muito obrigada de verdade, gratidão. E de verdade, espero que a gente consiga fazer outras coisas, né? Porque a resina é isso, gente. Ela é linda, incrível, maravilhosa. E está unindo a gente aqui também. Todos É, nós que estamos aqui. com certeza. É um presente e veio no momento certo também. A gente não deixou passar muito tempo essa história. E Sim. eu agradeço muito também, sabe, Blanche? Eu ando conversando com muitas pessoas e cada vez mais está difícil se conectar com Tá. o sistema da política da odontologia. Porque quando você entra lá dentro, ou você se adequa ou você tem que ir para muito grande, né? E Sim. eu não sou de bater continência para as pessoas. Então, assim, eu tô aqui comprando muita briga, mais uma briga limpa e eu tenho o meu batalhão de dentistas aqui que querem as mesmas coisas. Que basicamente é o quê? É viver bem da odontologia, é não precisar mentir, Exatamente. é botar dinheiro no bolso, é comprar o carro, é viajar, é fazer o melhor pela sua família. E no final, Exatamente. você olhar lá na frente e falar, caramba, minha história é limpa. E eu vejo que você tem aí sua história, sua dedicação, a forma que você fala da odontologia com 27 anos de profissão, isso aí que tem que motivar um jovem a entender que não é da noite para o dia, é lá na frente, Não. para trás e falar, cara, valeu a pena. Então, parabéns a você E também. é uma grande honra. A minha filha faz odonto. Se eu não acreditasse em tudo isso que eu falo, que eu vivo, jamais eu seria maior estímulo, o estímulo para ela estar fazendo. Está no segundo ano. E eu sou super orgulhosa, aquela mãe coruja. Meu Deus, meu filho está fazendo odonto, sabe? Então, eu sou muito feliz e sou muito grata à nossa profissão por tudo. E, de novo, obrigada por você ter aberto, né, a sua porta do seu coração, da sua vida comigo todos esses dias. Gratidão. Um beijo para todo mundo, fiquem com Deus e acabou essa história de pelica. Ó, o último episódio da série. Agora vocês vão para outra Netflix. Essa aqui já acabou. Exatamente, essa aí acabou. Gente, um Até mais, beijo, tá? obrigado, viu? Tchau. Tchau. Gratidão para todo mundo que estava aí.